Você já sentiu o gosto amargo de engolir palavras que deveriam ter sido ditas? Aquela sensação torturante de ensaiar respostas brilhantes quando o momento já passou e a ofensa já feriu. Vivemos em uma era onde o grito é troféu e o debate virou uma arena de vaidades. Mas o que aconteceria se você descobrisse que a maior vitória não exige uma única gota de suor ou gritaria? O verdadeiro estoicismo nunca foi sobre esmagar o seu oponente com argumentos afiados. É sobre dominar o único território que realmente importa, a sua própria mente. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, vai descobrir segredos milenares para transformar qualquer ofensa em poeira. Você aprenderá a calar qualquer pessoa sem precisar levantar a sua voz uma única vez. Muitos confundem a quietude com a submissão. Mas o que ensinaremos hoje é a arte de construir uma fortaleza inabalável ao seu redor. Ao longo dos próximos minutos, revelarei estratégias poderosas para neutralizar o ódio alheio e proteger a sua paz interior. Preste muita atenção, porque as lições de hoje têm o poder de mudar completamente a forma como você lida com conflitos. Antes de mergulharmos nesse conhecimento profundo, faça um compromisso com você mesmo. Deixe o seu like e inscreva-se no canal para continuar evoluindo. Escreva agora mesmo nos comentários a seguinte frase: "Minha paz é minha maior armadura". Isso mostrará que você está pronto para abandonar reações impulsivas e abraçar uma vida guiada pelo controle e pela sabedoria estoica. Para começar a nossa jornada, precisamos entender o vício moderno de ter a última palavra. Entramos em embates exaustivos apenas para massagear nossos próprios egos. Acreditamos que responder rapidamente é um sinal de inteligência, quando na verdade é apenas o nosso instinto mais primitivo tomando as rédeas. A verdadeira força reside em observar o caos sem ser absorvido. A primeira grande estratégia para dominar a arte da resposta é o uso implacável do silêncio. Nós fomos condicionados a preencher cada espaço vazio com barulho. Quando alguém nos ataca, o corpo pede uma reação imediata. Porém, escolher calar-se é um golpe no vazio para quem esperava acertar você. O silêncio não é ausência de resposta, ele é a resposta mais ensurdecedora. Imagine-se diante de uma pessoa tomada pela fúria. Ela lança insultos, esperando que você devolva a mesma energia. Ao invés disso, você a encara com uma tranquilidade profunda, sem dizer nada. O que acontece na mente dessa pessoa? De repente, ela se vê refletida no vazio do seu silêncio. Ela é obrigada a lidar sozinha com a própria irracionalidade e com sua falta de modos. Lembre-se de quantas vezes você perdeu a paz apenas porque não conseguiu segurar a língua. Palavras lançadas no calor do momento costumam ser pedras que acertam a nós mesmos no futuro. O silêncio atua como um escudo protetor contra a nossa própria impulsividade. Ele nos dá a fração de segundo necessária para percebermos que a raiva do outro não nos pertence, a menos que a aceitemos. Nunca confunda esse silêncio estratégico com covardia. Covardia é abaixar a cabeça por medo da opressão. O silêncio que estamos abordando é uma escolha plenamente consciente. É você olhando para a situação e decidindo que aquele conflito não é digno do seu tempo e da sua energia vital. É a prova máxima de que a sua estabilidade emocional não está sujeita aos caprichos de ninguém. Quando você escolhe o silêncio, está enviando uma mensagem invisível e avassaladora. Você não tem nenhum poder sobre o meu estado de espírito. Essa é a essência do que os grandes filósofos ensinavam. Não se trata de esmagar o oponente com humilhações, mas de vencer a si mesmo. O imperador Marco Aurélio já dizia que a melhor vingança é não se assemelhar a quem te causou mal. Pense em uma tempestade violenta. O vento uiva, os raios caem e o caos domina o cenário externo. Agora, imagine que você está no olho do furacão. O único ponto onde reina uma calmaria absoluta. O silêncio é exatamente esse abrigo seguro. Enquanto o agressor se debate na tempestade de suas próprias emoções, você permanece intacto, seguro e absolutamente no controle de si. Da próxima vez que alguém tentar arrastar você para a lama de uma discussão fútil, acione essa ferramenta. Permita que o seu silêncio fale por você. Ele constrange e desestabiliza aquele que não possui o mínimo de controle emocional. Ao dominar a arte de não reagir, você retira o palco do agressor.
E sem uma plateia disposta a aplaudir, qualquer espetáculo de raiva perde o sentido. Avançamos agora para uma tática tão letal quanto o silêncio: a sabedoria de responder com perguntas. Diante de um ataque verbal, o impulso inicial é sempre a justificação ou o revide. Mas existe uma rota alternativa muito mais elegante e devastadora. Consiste em fazer uma pergunta simples, carregada de calma, que desmonta completamente a estrutura do ataque inimigo num instante. Imagine que alguém tente diminuir você na frente de outras pessoas. Em vez de inflar o seu peito e começar a gritar defesas vazias, você mantém contato visual, respira suavemente e questiona: por que essa minha atitude gera tanto incômodo dentro de você? Nesse exato momento, a energia da conversa sofre uma reviravolta absurda. O foco sai de você e cai no colo de quem atacou. O agressor, que aguardava ansiosamente pelo seu destempero, encontra-se agora encurralado. Ele é forçado a vasculhar a própria mente em busca de uma justificativa. A pergunta transfere o peso da ofensa de volta para a sua origem. Essa atitude demonstra que você se recusa a carregar a bagagem tóxica do outro. Se a raiva pertence a ele, que ele lide com o fardo sozinho. Aplicar essa estratégia requer um nível elevado de disciplina mental. O seu orgulho gritará exigindo vingança imediata, mas é fundamental lembrar que reagir com fúria é entregar o controle da situação. Questionar de forma serena é recuperar esse poder e mantê-lo firmemente nas suas mãos. Uma pergunta bem colocada esfria a fervura de qualquer debate irracional e mal intencionado. Vamos visualizar um cenário comum. Alguém te acusa de ser incompetente em sua função. A rota habitual seria listar suas qualidades ou ofender a pessoa em troca. O caminho da filosofia clássica, no entanto, seria olhar com curiosidade e perguntar: é muito interessante você ter essa visão. O que exatamente faz você pensar dessa maneira? Tente imaginar a cara da pessoa ao ouvir isso. É praticamente impossível continuar um ataque furioso diante de uma postura tão madura. A pergunta desarma o conflito e força o outro a agir de maneira racional. Geralmente, as pessoas que ofendem não possuem embasamento lógico. Elas apenas desejam despejar frustrações. Ao exigir uma explicação tranquila, você expõe a irracionalidade do ataque sem usar nenhuma palavra hostil. O segredo não é derrotar o adversário no ringue da discussão, mas mostrar que você sequer subiu nesse ringue. É a mais pura inteligência emocional em ação. Você deixa claro, sem dizer literalmente, que não habita o mesmo nível de vibração daquela pessoa. Lembre-se sempre de que o que os outros dizem está fora do seu controle, mas a sua resposta é seu território absoluto. A pergunta desarmadora atua como um atestado da sua liberdade interna. Você estabelece as regras do jogo e se recusa a ser capturado pela teia emocional alheia. Portanto, quando sentir o impacto de uma palavra ríspida, ancore-se na sua respiração. Entenda que defender-se desesperadamente é um sinal de fraqueza. A força real está em devolver a bola com um questionamento calmo. Você perceberá que, no fim das contas, calar o outro não traz verdadeira satisfação. O que realmente transforma a sua vida é a percepção de que ninguém possui o poder de tirar sua paz. Ninguém consegue arrastar você para um estado de fúria se você simplesmente decidir não ir. A tranquilidade é a sua maior aliada quando o mundo ao redor tenta te convencer a entrar na loucura. Há ainda uma terceira tática que parece contra-intuitiva, mas que possui um potencial avassalador: concordar para desarmar. Se o que dizem de ruim sobre você é verdade, a raiva é injustificada. E se for mentira, ofender-se é pura perda de tempo. Poucas atitudes quebram tanto as pernas de um agressor quanto a sua concordância pacífica com o ataque que ele acabou de proferir. Geralmente, quem atira insultos busca resistência. A pessoa anseia por ver você se debater, suar frio e perder a razão. Ela quer se sentir superior, ditando o ritmo do seu nervosismo. Mas pense no choque brutal que ocorre quando, ao invés de construir um muro de defesa, você simplesmente abaixa as armas e concorda com a crítica. O terreno do conflito desaparece instantaneamente. Alguém dominado pelo rancor aponta o dedo na sua cara e diz que você é teimoso e difícil de lidar. Você não nega, não altera a voz e nem contra-ataca. Você suspira levemente e diz: você tem razão.
Eu realmente posso ser assim em várias ocasiões. O silêncio que se instaura a seguir é pesado e constrangedor para o outro. Ele veio para uma guerra sanguinária e encontrou um mar calmo. Concordar pacificamente é portar uma lâmina invisível. Ela não arranca o sangue de quem te ofendeu, mas corta pela raiz qualquer expectativa de que você iria desmoronar. Preste atenção neste ponto crucial. Concordar não significa anular o seu valor ou humilhar-se. Significa apenas que o seu ego não é tão frágil a ponto de não suportar uma crítica, mesmo que seja mal intencionada. Isso demonstra uma segurança absurda. Você assume que tem falhas e que não há problema nenhum nisso. Somente pessoas muito maduras conseguem aceitar as próprias imperfeições sem que isso abale sua autoestima. Palavras maldosas só fazem morada em você se a porta estiver aberta. Ao concordar, você mostra que a ofensa entrou, olhou ao redor e percebeu que não tinha onde se fixar. Essa abordagem carrega um poder duplo e irresistível. Em primeiro lugar, ela aniquila o conflito no momento em que ele nasce. Não pode haver uma briga quando apenas um dos lados está disposto a socar o ar. Em segundo lugar, ela evidencia que a supremacia não pertence a quem fala mais alto, mas sim àquele que consegue permanecer como mestre de si mesmo, não importando a situação. Imagine ser chamado de imaturo em uma reunião de trabalho. A defesa agressiva só comprovaria a acusação. Contudo, responder com um olhar tranquilo dizendo "Eu ainda estou em processo de aprendizado, posso ter falhado", encerra o assunto. A munição do oponente acaba na mesma hora. Exige-se uma humildade gigantesca para agir assim, algo que assusta as pessoas dominadas pela vaidade. E, ironicamente, é essa exata humildade que constrói a sua imagem inabalável. Quem admite suas falhas com tranquilidade, deixa claro que não usa máscaras. Se a crítica possui fundamento, você agradece pela chance de enxergar e evoluir. Se for uma mentira completa, é apenas um barulho oco que não merece um segundo da sua consideração. O foco nunca é o outro, mas sempre a sua paz. Você declara, com uma elegância inquestionável, que não necessita de aplausos externos para validar sua existência. Quando você alcança esse patamar de consciência, as ofensas batem em você e escorregam como água. Experimente adotar essa tática na próxima oportunidade. Concorde de forma despretensiosa e observe como o silêncio do seu agressor se torna o seu maior troféu de ouro. Há uma força invisível e implacável que você pode erguer diante de qualquer agressor, a clareza absoluta dos seus próprios limites. Aqueles que tentam manipular ou ofender estão sempre testando até onde a corda estica antes de arrebentar. A maioria das pessoas cede, pede desculpas sem motivo ou se retrai. Contudo, o verdadeiro mestre de si mesmo reage fincando os pés no chão. Não é preciso recorrer à humilhação ou alterar o volume da sua voz. A imposição de um limite inquebrável acontece de maneira limpa, direta e com uma serenidade que desconcerta quem ouve. Dizer "não fale comigo dessa forma" ou "eu não tolero esse tipo de tratamento" cria uma barreira imediata. São frases curtas, mas que funcionam como uma muralha erguida no momento exato. Muitas vezes confundimos uma postura bondosa com a aceitação passiva de abusos. Acreditamos falsamente que ser compreensivo é engolir qualquer desrespeito para evitar confrontos. No entanto, permitir que os outros pisem em você não é sinal de bondade, mas sim de uma perigosa falta de clareza. Quem não desenha suas fronteiras com exatidão acaba virando um território invadido. A realidade nua e crua é que ninguém respeita aquele que não se respeita primeiro. Ao impor um limite com firmeza, você emite um sinal claro e incontestável de que o seu valor não está em negociação. A partir do instante em que você fecha a porta para a falta de educação, o outro compreende que não possui domínio sobre você. Ele pode até esbravejar, mas sabe que perdeu o jogo. A autêntica liberdade, segundo os pensadores clássicos, brota diretamente do nosso autocontrole, e ter domínio sobre as próprias ações inclui a habilidade vital de dizer não. Não para atitudes abusivas, não para palavras tóxicas e não para qualquer tentativa de roubar a sua dignidade. Pronunciar um não assertivo não é um ato de hostilidade, mas um gesto de autopreservação. Pense em um colega de trabalho elevando o tom de voz durante uma reunião. O seu instinto grita para que você revide na mesma moeda ou abaixe a cabeça engolindo o veneno. Porém, existe a rota da sabedoria. Aguarde ele terminar de falar. Olhe fixamente e diga. Se deseja manter esse diálogo, diminua o tom e fale com respeito.
Essa postura altera radicalmente o rumo da conversa. A ausência de agressividade na sua fala é exatamente o que a torna tão poderosa. O interlocutor percebe que bateu em uma parede sólida. É possível que essa limitação gere um desconforto imediato no outro, mas esse incômodo é totalmente necessário. Colocar limites educa as pessoas ao seu redor. Você está ditando silenciosamente as regras básicas de convivência no seu espaço. Sem linhas bem traçadas, não existe respeito mútuo. O escudo inquebrável não se forma gritando mais alto que o oponente, mas falando com uma convicção tão inabalável que suas palavras não deixam margem para debate. Essa é a verdadeira força que silencia o agressor, a autoridade suprema da sua calma. Como já dizia Epicteto, quem vive escravo da opinião alheia jamais será livre. Da mesma forma, viver à mercê da falta de respeito dos outros anula a nossa dignidade. A sua alforria começa no segundo em que você determina que ninguém pisará no terreno sagrado da sua paz mental. Portanto, quando sentir o espaço sendo invadido, não implore por respeito nem perca a compostura. Uma simples frase dita com olhar firme é suficiente para erguer a sua fortaleza. Se você está acompanhando e sentindo o poder dessas palavras, este é o momento perfeito para deixar o seu like e se inscrever no canal. Compartilhe nos comentários qual dessas atitudes você já aplicou ou vai aplicar na sua vida a partir de hoje. Sua participação ajuda essa mensagem de sabedoria chegar a mais pessoas que também precisam construir suas próprias defesas mentais. Avançamos para uma tática que não visa apenas encerrar o duelo, mas transformar a perspectiva de toda a situação. Chamamos isso de a inversão do olhar. Todo ataque verbal parte de uma premissa presunçosa, a de que o problema reside em você, mas quando você devolve o peso da conversa de maneira suave, o agressor se depara com a última coisa que desejava encarar, ele mesmo. Imagine ser acusado injustamente com a clássica frase de que você nunca faz nada direito. Enquanto a maioria entraria em desespero tentando listar seus acertos, a mente blindada pela filosofia atua de modo distinto. Você indaga com absoluta serenidade. O que exatamente na minha atitude está refletindo essa dor que você carrega? É um choque de realidade para quem ouve isso. A resposta desloca o foco de maneira brutal, obrigando o outro a olhar para dentro de si mesmo. O insulto perde a direção original e volta para a sua verdadeira raiz, a frustração profunda e a raiva escondida no peito de quem atacou. Você atua como um espelho de cristal puro. É insuportável para o ofensor ver sua própria amargura refletida quando ele só queria te ferir. Essa inversão também pode acontecer por meio de uma constatação simples. No lugar de erguer um escudo, você diz mansamente: é muito curioso notar como essa sua fala revela muito mais sobre você do que sobre mim. Não há sarcasmo ou agressividade nessa frase, ela apenas repõe a ofensa na prateleira correta. Quem ataca o outro, na maioria das vezes, projeta os próprios medos. O agressor enxerga em você um fragmento daquilo que ele secretamente detesta em si mesmo. Os antigos sábios compreendiam que os sons que saem da boca alheia não possuem poder autônomo. A dor não habita na palavra pronunciada, mas na tradução que a nossa mente faz dela. Ao devolver o ataque invertendo a lente, você prova que não assinou o contrato de sofrimento que lhe foi dado. Considere uma situação onde alguém, corroído pela inveja, afirma que sua recente vitória foi pura sorte. Evite a irritação. Responda pacificamente: a sorte realmente me ajudou, mas o trabalho duro me manteve aqui. Existe algo na sua vida que também te traga tanto orgulho? Em questão de segundos, a energia do ambiente muda e a acusação perde o suporte que a sustentava. Essa quebra de lógica desmonta a ofensiva inimiga, deixando claro que a sua postura não é defensiva. Adotar essa tática exige, além de uma inteligência afiada, um controle rigoroso sobre os seus impulsos. A nossa biologia clama pelo confronto direto e visceral. A inversão, entretanto, nasce da capacidade de fazer uma pausa, respirar profundamente e enxergar a raiz do problema. Não se trata de uma simples troca de palavras, mas da revelação de uma verdade oculta. Marco Aurélio nos aconselhava a lembrar que o julgamento alheio é um problema exclusivamente alheio. Porém, ao invertermos o olhar, vamos além. Nós deixamos evidente para o outro que a intenção de nos causar dano serviu apenas para expor as feridas abertas que ele próprio carrega na alma. Essa constatação por si só é capaz de calar a boca mais barulhenta do mundo.
A beleza extraordinária dessa estratégia mora na sua absoluta simplicidade. Não há necessidade de gritos estridentes, nem de justificativas quilométricas. Uma única sentença serena e precisa transforma o que seria um campo de batalha num espelho reflexivo, onde o agressor se enxerga de forma patética. Diante do próprio reflexo, não sobra alternativa para o ofensor a não ser o silêncio. Portanto, da próxima vez que uma palavra áspera voar na sua direção, pergunte a si mesmo o que aquilo revela sobre a pessoa e não sobre você. A esmagadora maioria das ofensas são apenas confissões de fraqueza disfarçadas. E quando você expõe esse disfarce, não existe argumento que resista. Adentramos agora no domínio da tranquilidade inabalável, uma ferramenta capaz de paralisar qualquer indivíduo hostil sem o uso da agressão. Não há dependência de falas longas, berros ou ironias baratas. É a pura demonstração prática de que nenhum fator externo possui a chave para alterar o seu estado de espírito. É a prova de que a sua mente é uma fortaleza impenetrável. Pense em uma cena cotidiana onde alguém eleva o tom e tenta humilhar você propositalmente. O impulso natural, enraizado em nós, grita para que você retribua com a mesma dose de veneno, provando sua força bruta. Contudo, imagine o impacto de respirar, manter o contato visual e afirmar: compreendo a sua frustração emocional, mas me recuso a agir dessa mesma forma agressiva. Proferida em um tom macio e constante, essa frase não apenas estanca o sangramento do conflito, mas deixa o ofensor completamente nu diante da própria falta de educação. Fica cristalino para todos ao redor quem deixou o controle escapar pelas mãos. Aquele que se eleva através da paz interior prova, sem suar uma gota, que opera em um nível de consciência extremamente superior. O verdadeiro impacto dessa resposta reside no contraste absoluto. Enquanto a pessoa do outro lado ansiava por uma guerra de egos, você estende um tapete de paz inegociável. Ela desejava te arrastar para o fundo do poço do caos, mas você continua erguido, firme e ancorado na sua própria harmonia. É como se uma tempestade tentasse derrubar um farol robusto e falhasse miseravelmente. A ira só sobrevive quando encontra um espelho disposto a refleti-la de volta. A tentativa de ofensa apenas causa estrago se você abrir os braços para recebê-la. Ao recusar-se a modular a sua voz para igualar-se ao tom do agressor, você fragmenta a energia da discussão. Todo ódio necessita de combustível para se propagar. E a sua calma é a recusa taxativa em alimentar esse fogo. É imprescindível não confundir essa postura tranquila com uma aceitação passiva das agressões. Estar calmo não é o mesmo que ser um saco de pancadas silencioso, engolindo desaforos por puro medo. Muito pelo contrário, trata-se de comunicar os seus limites com exatidão matemática, partindo de um lugar de domínio próprio inquestionável e não de um desespero emocional momentâneo. Se um colega de trabalho tenta denegrir a sua imagem diante da equipe, esbravejando críticas cruéis, você tem o poder de virar a mesa. Respire fundo, olhe para a pessoa e diga: estou sempre disposto a melhorar e aceito críticas construtivas, mas sem ofensas. O que nasceu como um ataque rasteiro se transforma em um palco brilhante para você exibir a sua vasta maturidade. O agressor fica aprisionado na sua própria rede de impulsividade juvenil. Os filósofos estoicos batizaram esse estado majestoso de ataraxia, uma paz de espírito tão sólida que os tremores externos não conseguem rachar. Não significa apagar as suas emoções ou virar uma pedra de gelo. Significa sentir a emoção surgir, mas escolher de forma cirúrgica qual será o seu comportamento. Não se trata de ser acorrentado pelos sentimentos, mas de atuar como o mestre soberano deles. Marco Aurélio sempre nos advertia que as ofensas são um problema moral de quem as profere. Se qualquer comentário afiado for suficiente para abalar as suas estruturas, você passará a vida inteira dançando como um fantoche, puxado pelas cordas da instabilidade e da amargura alheia. A verdadeira conquista é blindar a sua mente. Aqueles que explodem por qualquer faísca são apenas prisioneiros do veneno dos outros. Quem preserva a sua própria paz torna-se quase intocável. A tranquilidade inabalável é desorientadora porque não machuca e não revida. Ela expõe um nível de autocontrole que o ofensor desconhece, e não existe barreira mais resistente que o domínio de si. Portanto, na próxima investida turbulenta, respire e acesse a grandeza de não reagir. Seja um espelho límpido da própria bagunça emocional do agressor. A força majestosa não mora no soco retribuído, mas na postura altiva e inabalável que se ergue no centro do caos.
Essa recusa consciente em participar de uma insanidade coletiva faz com que até o mais feroz dos insultos murche. Entramos agora no território fascinante da ironia que neutraliza o peso do ataque. Respostas letais não exigem necessariamente rispidez, longas explicações ou fúria enjaulada. Às vezes, o antídoto mais eficaz contra o ódio é uma dose de leveza despretensiosa. A ironia suave, utilizada com elegância, tem a capacidade ímpar de varrer a agressividade com um sorriso sutil. Imagine o constrangimento que toma conta daquele que aguardava a sua explosão irada, mas é recebido com uma tirada leve e sorridente. O agressor planejou um embate de foices. Ele se preparou para a sua defesa inflada e para o seu orgulho sendo esfolado vivo. No entanto, quando você reage como quem acha graça da tentativa barata de ofensa, o golpe dele cai diretamente no vazio. Visualize alguém no ambiente profissional declarando que seus méritos não passam de puro acaso e sorte. A inclinação automática da maioria das pessoas seria listar infinitamente suas horas de suor, justificando seu valor de modo raivoso. Contudo, o verdadeiro praticante do controle emocional apenas observa e diz: é verdade, e a sorte adora encontrar quem acorda cedo e trabalha, não é? Essa única frase destrói a essência da acusação e expõe a inveja que a motivou. Não houve necessidade de defender-se agressivamente, nem de morder a isca amarga do ressentimento. O poder da ironia suave não reside na negação do ataque, mas no deslocamento hábil dele. Você não atua na defensiva. Você puxa as cordas da situação, sinalizando claramente que a ofensa não perfurou a sua pele. Outro caso clássico. Uma voz hostil te rotula como uma pessoa arrogante e intratável. Em vez de esbravejar sua humildade, você escolhe sorrir discretamente e responder: se o que você diz é fato e eu fosse a arrogância em pessoa, acha mesmo que eu estaria parado aqui escutando você? Essa articulação firme, porém destituída de fúria, subverte a lógica do insulto de modo magistral. O seu inquisidor descobre, em um instante amargo, que as regras do jogo acabaram de mudar e ele está fora. A eficácia da ironia leve, entretanto, exige uma base sólida de serenidade absoluta. Caso você utilize esse mesmo recurso embevecido pelo sarcasmo venenoso, o efeito se desfaz. A grande diferença mora exclusivamente no tom aveludado da voz de quem não se sentiu ferido. O sorriso leve e o olhar compassivo revelam ao provocador que você não desceu ao porão escuro dele. Os mestres estoicos compreenderam que a soberania real não é manipular terceiros, mas reinar sobre si próprio. Quando essa leveza transparece na sua resposta, você demonstra que está fisicamente presente diante da grosseria, mas não permite ser afogado pela correnteza da raiva dela. Sêneca afirmava com maestria que manter o espírito inalterado frente à ignorância alheia é um selo indiscutível de nobreza moral. A ironia suave opera exatamente reduzindo a insolência a algo quase cômico e sem importância. Tudo ocorre porque você decidiu que as pedras arremessadas na sua direção não carregam peso suficiente para sujar as suas roupas ou tirar sua tranquilidade. Observe como a mecânica de qualquer conflito é transformada por isso. No lugar de engolir a toxicidade que lhe foi oferecida e sair envenenado, você faz o ataque evaporar na atmosfera como se nunca tivesse existido. O que resta no cenário? Um profundo e solitário constrangimento do ofensor que esvaziou todo o seu estoque de palavras duras e ainda assim não obteve a tão sonhada guerra. Na raiz da questão, essa atitude nem é sobre dominar a outra pessoa, é sobre celebrar a sua própria emancipação emocional. É libertar-se do vício patético de precisar ganhar toda e qualquer briga mesquinha de ego. É soltar as amarras invisíveis que nos forçam a rebater compulsivamente cada ruído do ambiente externo. Você passa a transitar exclusivamente por trilhas criadas por você mesmo. A partir de agora, mergulharemos no território devastador da honestidade absoluta e irrestrita. Entre o vasto arsenal humano de respostas, assumir a verdade pura costuma ser a atitude mais letal e inesperada de todas. Quando uma ofensa é lançada contra você, o atirador presume que você erguerá escudos pesados e lutará sangrentamente para salvaguardar uma reputação imaculada. Ele joga todas as fichas na sua vaidade desesperada em parecer perfeito aos olhos da multidão. Mas considere o silêncio atordoante que se instaura quando, com os pés bem firmes e a alma cristalina, você simplesmente fita os olhos do agressor e decreta: sim, isso é verdade. Eu cometi esse erro grave.
Em questão de segundos, o palco do conflito entra em colapso e o duelo se evapora. Pense nessa dinâmica inserida no mundo corporativo. Um indivíduo aponta o dedo publicamente afirmando que você destruiu os resultados de um projeto. A praxe é iniciar a transferência patética de culpa. Contudo, a postura de aço do estoico consiste em aceitar e declarar: o seu apontamento está perfeitamente correto. Houve uma falha de minha parte e as devidas correções já estão em curso. Não sobra espaço físico nem emocional para alongar um debate em torno de algo que foi serenamente assumido como falho. A integridade destrói a espinha dorsal de qualquer tipo de humilhação, pois esta última só viceja no solo da negação rancorosa. Uma grande parcela das pessoas associa equivocadamente o ato de assumir os próprios furos a uma exibição grosseira de fraqueza existencial. Apenas almas revestidas de um poder esmagador conseguem abraçar as próprias imperfeições em praça pública, sem nenhum medo do julgamento alheio. Somente aqueles que estão livres das algemas da validação conseguem falar a verdade nua e crua, sem piscar o olho. Enquanto o ato de mentir exige a manutenção eterna e exaustiva de uma imagem fictícia, a verdade pura não exige absolutamente nada. Alguém tenta lhe machucar dizendo que seu nível de teimosia é absurdo. Sem qualquer fagulha de raiva, você concorda com serenidade. Com certeza isso é um fato sobre a minha pessoa e tenho trabalhado arduamente para consertar. Fica extinta, naquele momento, toda a força propulsora de uma possível discussão. O combustível é drenado por completo e o ataque torna-se uma mera constatação. A realidade assumida dessa forma evidencia que a sua bússola moral não busca o aplauso das massas. O pilar da sua existência é a sua própria integridade silenciosa. Aos que temem essa estratégia, imaginam que a sua verdade revelada servirá como bala na arma dos seus inimigos. Todavia, a realidade prática nos prova que somente os segredos desesperados é que podem ser usados como munição. Quando a imperfeição sai das sombras e ganha a luz do sol, ela perde toda a toxicidade, deixa de ser um instrumento de coação. Assumir um ponto fraco transforma uma acusação banal em um degrau monumental para o aprendizado contínuo. Você esvazia as mãos de quem tenta diminuí-lo. O peso esmagador nunca está na fofoca que circula, mas no esforço sobre-humano de tentar encobrir suas falhas. Manter fachadas impecáveis gasta um estoque absurdo de energia mental. Falar a verdade com calmaria é um ato libertador. Ao encarar as próprias deficiências abertamente, você não só amordaça a hostilidade alheia, mas impõe um respeito involuntário e poderoso sobre a audiência. Enxergar isso é atestar que aquilo que a massa rotula como fragilidade é, de fato, a coluna vertebral da coragem. Há outra camada profunda nas dinâmicas de confronto, o ato de deixar o veneno escorrer na própria fonte de origem. O agressor age muitas vezes no piloto automático das próprias angústias profundas, desejando repassá-las a alguém como quem passa uma bola de fogo adiante. Quando você adota a tática do espelho impecável, a agressão nunca aterrissa em você. Ela colide violentamente no emissor. O espelho refletor não significa vomitar pragas equivalentes, mas iluminar cruelmente o caos que habita a psique de quem lhe feriu. É importante compreender que os insultos gratuitos são frequentemente um eco ensurdecedor do vazio interior de outra pessoa. Eles descarregam traumas irreprimíveis sobre o alvo mais próximo, na doce ilusão de que estraçalhar a vida alheia consertará a deles. Imagine uma pessoa exaltada esbravejando e afirmando categoricamente que você é um lixo sem valor. Defender seu currículo ou sua honra seria entrar no esgoto mental dele. O comportamento inabalável seria apenas um olhar demorado e a indagação suave. É dessa forma exata que você se enxerga durante as noites em que não consegue dormir, sem ironia ou maldade, apenas um clarão cirúrgico de luz. Essa devolução pontual destitui o ofensor de qualquer vantagem bélica imaginária. O silêncio estrangulado que geralmente sucede a uma devolução tão serena é o recibo inegável de que o golpe acertou o alvo certo. A pessoa se defronta com as dores da própria alma, aquelas feridas abertas que ela tentava aliviar cuspindo injúrias absurdas e irracionais na direção da primeira pessoa que cruzou. Esse espelhamento psicológico também atua pelo poder da observação em silêncio. Você não se justifica e também não precisa dizer uma sílaba a mais. Permaneça estático e contemple o mar em fúria do outro, sem sequer molhar a sola dos seus sapatos. O grito isolado frente a alguém de compostura granítica expõe escandalosamente a insanidade do ato.
aniquilando a suposta razão do agressor descontrolado. Os sábios do passado nos alertaram que transitamos num mundo infectado pelo desespero do ego inflado. Se você recusa participar ativamente desse lodaçal radioativo, você obriga o outro a sofrer os efeitos nocivos sozinho. É idêntico a segurar um espelho nítido na frente de um rosto em prantos. Inevitavelmente, a visão forçada desse desarranjo psicológico acaba estagnando o agressor violento. Certo indivíduo o ridiculariza, afirmando com os dentes cerrados que as suas conquistas serão nulas e o seu futuro miserável. A tentação primária clama por revidar, elencar suas vitórias ou desferir um insulto de mesmo calibre. Em contrapartida, opte pela curiosidade fria. O que existe em mim, afinal, que consegue despertar tanta instabilidade emocional em você? A partir daí, o chão desaparece. Tornar-se um espelho refletor liso exige severidade no controle dos ímpetos agressivos naturais do corpo humano. Mas, quando a decisão é revelar o absurdo do outro, a necessidade desesperada por autoafirmação evapora instantaneamente no ar gelado da racionalidade. Na realidade objetiva, o cerne do problema sequer arranhou a sua existência. Ele esteve desde sempre fincado nas entranhas alheias. Ao invés de suar frio absorvendo palavras destrutivas como uma esponja emocional desregulada, mantenha-se cristalino como a superfície de um lago sereno. Evidencie aos olhos de todos as engrenagens ocultas daquela ofensa barata, provando categoricamente que não lutará as batalhas podres de terceiros. As palavras duras que tentaram ferir o seu corpo morrem sufocadas pela grandeza do seu silêncio. Ingressamos, em seguida, na camada mais sutil de todas as interações e atritos humanos. A resposta definitiva que não necessita ser dita, gesticulada e tampouco elaborada mentalmente por horas a fio. O simples, majestoso e esmagador não responder. Na nossa sociedade moderna, associamos falsamente o volume da gritaria histérica a um suposto controle da realidade e caímos nessa grande armadilha. Aquele que eleva o som da própria voz parece, à primeira vista, comandar a arena das discussões acaloradas, mas a constatação nua e crua é que a recusa inegociável de afundar os pés num pântano tóxico constitui a vitória mais estrondosa que você pode alcançar. Optar ativamente por não emitir uma única sílaba jamais deve ser confundido com a fuga envergonhada de um espírito covarde. Não responder é uma sentença silenciosa que ecoa com a seguinte mensagem: o nível deste ataque não é sequer digno de arranhar a minha paz. Significa erguer o seu bem-estar mental a um patamar muito acima do impulso viciado de provar a sua razão. É a recusa definitiva em fragmentar e desperdiçar a sua vitalidade sagrada a cada novo estímulo hostil que surge de repente no seu caminho. Tente contabilizar, se for possível, os incontáveis duelos desnecessários que o seu orgulho ferido já te arrastou para dentro. Reflita sobre aquelas trocas ríspidas e carregadas de agressividade cega das quais você se arrependeu segundos depois. O silêncio tático atua como a mais eficiente barreira contra a humilhação do remorso. Ele também tem o dom ímpar de esvaziar a acusação do oponente. Pense da seguinte forma: quando o agressor atira pedras carregadas de frustração e você se nega a reagir com a mesma pedrada, o palco se torna uma cena bizarra. Fica em evidência, nítida e publicamente, um indivíduo desequilibrado vociferando asneiras sozinho contra o vento gélido da sua impassibilidade. Esse nível superior de silêncio opera como a porta pesada que bateu e trancou. É o ponto final irrefutável aplicado numa interação medíocre que jamais deveria sequer ter começado. Assemelha-se a fechar lentamente as cortinas de uma peça patética e, sem hesitação, virar de costas e seguir sua jornada normalmente. Você caminha em frente sem carregar a necessidade opressora de justificar ao agressor ressentido ou ao mundo em volta os seus porquês mais íntimos. A realidade central sobre aquele que persiste em provocá-lo é óbvia. Ele não está em uma busca nobre pela verdade, mas faminto pelo espetáculo da sua reação imediata. Essa pessoa parasita a sua irritação instintiva para validar a amargura da própria vida. No momento em que você fecha a torneira e sonegou a ele a sua fúria, a fonte seca é cortar pela raiz a erva daninha do conflito. Naturalmente, existem instantes vitais nos quais a sua voz se faz necessária para estabelecer as fronteiras e demarcar o que tem real importância e valor na sua existência. Contudo, em uma vasta gama de casos cotidianos,
Não disparar nem defender-se constitui a vitória mais expressiva de todas. Não se ensina sabedoria a alguém esmurrando ventanias agressivas de descontrole irracional. Adotar conscientemente o silêncio final é beber da mais profunda essência da filosofia clássica e atemporal. Trata-se do dom de selecionar a dedo onde e como empregar o estoque limitado da sua energia mental diariamente. Compreender de modo prático e definitivo que você não está no mundo para transformar cada ruído grosseiro em um duelo medieval de vida ou morte pelos aplausos vazios. Visualize o cenário tenso em que um indivíduo age de forma humilhante contra a sua figura em um espaço lotado de espectadores curiosos. A plateia inteira paralisa, esperando ansiosamente a eclosão da sua ira em praça pública. Mas, frustrando as expectativas vãs da massa sedenta por conflito, você encara a pessoa com um sorriso minúsculo e despreocupado e caminha calmamente para longe. O vácuo sonoro deixado pela sua saída reverbera muito além do impacto provocado pelo melhor argumento já inventado. A audiência compreende no mesmo segundo quem sucumbiu de joelhos diante da própria selvageria e quem é de fato o soberano no controle. Responder com a mais profunda ausência de respostas sela um passaporte de emancipação frente ao tribunal falho e patético da opinião alheia. O som cristalino do silêncio que você aplica tem a consistência de um machado bem afiado e a força avassaladora de 1000 palavras juntas. Não significa de modo algum que você escondeu-se covardemente ou perdeu momentaneamente as palavras. Traduz, em sua forma mais apurada, a plena convicção de que você já carrega o domínio da arena mental, sem que nenhuma prova barata precise ser exigida. Uma mente forjada no estoicismo puro detecta a inutilidade corrosiva das explosões fáceis. O instinto inato clama por revanche ardente, mas é aí que repousa a linha tênue, separando os grandes líderes intelectuais das pessoas instáveis que reagem feito máquinas velhas. Manter a musculatura estática da boca calada sob tamanha pressão destrói na base a hostilidade tóxica daquele que grita. Suponhamos que o ataque se estenda além das faíscas iniciais. Em vez de despejar mais lenha ardente nessa fogueira crepitante de maldades e ressentimentos rasos, a sua abstenção calma entra com a efetividade de um extintor impiedoso de espuma fria. Ao estagnar a sua biologia perante a agressão alheia e irracional, a ira solta do oponente passa a ser unicamente dele, não virou sua bagagem. Imagine o público observando um colega vociferar uma piada de mau gosto no escritório em que trabalha, aguardando que o riso zombeteiro contamine a sala. No entanto, quando você não ri amarelo e nem esbraveja rancor, simplesmente focando e encarando a idiotice dita com frieza mineral, o riso morre. Todo aquele suposto peso se evapora no momento em que você recusou categoricamente endossar o ato. Essa postura corta na carne qualquer fagulha inflamável em segundos, deixando claro como a água que aquela flecha venenosa atingiu o escudo mais resistente e intransponível do mundo, o seu próprio desinteresse colossal por brigas pequenas de galinheiro. A arte suprema desse tipo de ignorância tática não é o ato fraco da covardia e fuga, mas um selo de maturidade inquestionável na sua conduta. Existe um poder oculto na neutralidade que muitas vezes chamamos de a indiferença filosófica cortante. Trata-se da habilidade magistral de separar as engrenagens essenciais da vida de todo aquele zumbido estúpido que os frustrados produzem na tentativa pífia de se destacarem. O ruído ambiente grita, urra e ofende constantemente. Porém, nenhum desses sons consegue alterar a sua calmaria interna. Adotar uma indiferença tão afiada diante das provocações diárias funciona também como uma severa professora para a pessoa inconsequente que lhe ataca. Uma vez que os seus artifícios hostis batem num perdão de gelo, o ofensor se depara apenas com o estrondo absurdo da própria voz. O eco vazio que retorna da sua atitude demonstra o quanto ele se tornou insignificante aos seus olhos analíticos. Como os imperadores antigos escreveram sob a luz fraca de tochas em tendas militares durante as noites difíceis, não carregue preocupações por fardos que fogem ao alcance dos seus 2 braços curtos. As opiniões, crenças irracionais, maledicências mentirosas e atitudes vis não dizem respeito a você. Tudo o que você realmente governa, sem limitações, é exclusivamente a forma exata de como reage. Não tente se portar como se precisasse polir desesperadamente uma couraça impenetrável perante o tribunal do mundo para não ser esfolado. Nem todo projeto de flecha arremessada no escuro merece que você gaste tempo correndo do trajeto natural dela até o chão poeirento. Uma infinidade incontável delas nunca alcança as bordas da sua fortaleza por pura e simples escolha sábia de se afastar do alvo.
O auge inabalável desse trajeto que viemos trilhando juntos através da narrativa de hoje não reside em berros estrondosos na face de ignorantes ruidosos. Encontra-se oculto e guardado no peito calmo de um espírito que entende plenamente quem é de verdade. A solidez de ser dono da sua razão torna a sua figura uma verdadeira muralha blindada e intransponível perante qualquer investida desesperada. Quando for submetido à mais cruel temperatura num embate irracional no meio da multidão, a sua respiração fluida e controlada garantirá que a mente comanda as rédeas grossas do instinto agressivo animal. A serenidade majestosa manifestada é avassaladora e dolorosa de se ver para quem buscou a sua alteração raivosa e a desconfiguração ridícula das suas feições humanas perante outros indivíduos. Evite cair novamente na esparrela mental rasteira de devolver a agressividade venenosa com porções iguais de maldade na língua ágil. A tranquilidade irredutível manifestada no olho esmagador do furacão age quebrando toda e qualquer estrutura desordenada de humilhação direcionada contra você, neutralizando de imediato cada onda furiosa que tentou inundar covardemente o barco das suas emoções reais. Um sábio de espírito focado, quando pressionado com rigor extremo pela raiva dos medíocres ignorantes ao redor da sala corporativa, tem total autonomia para pronunciar apenas algumas palavras bem selecionadas que não trazem farpas venenosas atreladas na cauda suja. Proferir frases pontuais num volume sutil destitui os ofensores enlouquecidos e desarma as bombas relógios de vaidades baratas no meio. Observe, de fato, as chamas desgovernadas que formam um grande incêndio avassalador, alastrando-se no horizonte escuro. Correndo desesperados num pânico histérico, ninguém jamais será capaz de cessar a força violenta das labaredas vermelhas ardentes de ira. Ficar incólume, em contraste radical e estático perante essa desorganização mental ruidosa, constitui a diferença real entre sucumbir e sobreviver. Dominar as emoções primordiais que borbulham intensamente nas veias quentes dos braços agitados, sob a tensão imediata, exige tempo severo, treinamento militar constante de foco e observação aguçada diária do ambiente e reações. Quando a calmaria monumental domina a sua essência profunda internamente, a força das acusações infundadas alheias não chega nem perto da ponta blindada dos seus sapatos fortes. É a revelação categórica do seu empoderamento irrestrito face aos ventos hostis, soprados no vazio dos corações, perturbados pelo ódio frívolo das opiniões rasas. A partir do momento decisivo e inflexível de optar conscientemente pelo controle silencioso e rígido das atitudes perante insultos variados e injustos recebidos, o seu ser imortal garante vitória esmagadora, antecipada e majestosamente pura. Parabéns por ter se mantido firme nesta grandiosa travessia reflexiva e vital, até a marca derradeira e gloriosa deste vídeo completo, focado em autocontrole estoico inabalável e purista da mente. Chegar até essa conclusão formidável de tempo prova, de modo inequívoco, que você possui a chama rara e necessária exigida para elevar consistentemente o patamar maduro intelectual que permeia a vida útil. Agradeço infinitamente pela confiança depositada e valorizo de coração que você use com retidão esse arsenal monumental e indestrutível de lições psicológicas contra ataques baratos da rotina corriqueira desgastante. Se essas palavras lhe entregaram reais benefícios construtivos e blindaram a alma calejada, clique no vídeo que desponta magistralmente agora mesmo no centro grandioso da sua tela iluminada. Prossiga sem medo nessa caminhada esplêndida de ascensão interior rumo ao mestre de si próprio e deixe a filosofia ancestral proteger as bases estruturais sólidas do amanhã que se ergue formidável diante dos passos resolutos e calmos dos seus dias iluminados e em paz verdadeira absoluta de espírito vitorioso inatingível por farpas.